A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aula de número 3. Jesus, o discípulo e a lei. Texto áureo. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Esse domingo, dia 17 de abril, e a verdade prática diz: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça é baseada na aliança em Cristo, nasce no interior do crente e, obviamente, reflete no exterior da vida. A leitura bíblica em classe, Mateus 5, capítulo 5, versículos 17 a 20. Bom, vamos pensar primeiramente sobre esse texto áureo do capítulo 5, versículo 20 do Evangelho de Mateus. Na verdade, esse texto que o Senhor Jesus está expressando aquele conteúdo sobre o cumprimento da lei e dos profetas, que está no capítulo 5, entre os versículos 17 ao versículo 48 de Mateus, capítulo 5. E ele começa a dizer: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Bom, quem seriam então esses escribas e esses fariseus apontados aqui em nosso texto áureo? Bom, pode ser uma combinação. É possível que muitos escribas eram de fato das seitas dos fariseus. Então existe, naquele momento, muitos escribas, inclusive sacerdotes, que eram adeptos da seita dos fariseus. Mas normalmente o que nós tínhamos na elite religiosa de Israel, na época do Senhor Jesus, eram várias seitas toleradas dentro do judaísmo. Você tinha fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos, sicários, e assim vai. Seitas que a gente nem sabe, porque não ficou registrado na história, mas que tinha. Assim como hoje tem um monte de denominação, naquela época tinha um monte também. Eram todos judeus, mas tinha um monte de denominação, um monte de grupos dentro do judaísmo. Agora, o que nós sabemos, e isso em grande parte nós sabemos por causa da Bíblia, do Novo Testamento, mas também pela obra do historiador judeu Flávio Joséfo, que é um contemporâneo da época do Senhor Jesus, quando ele escreveu a história dos judeus, é que haviam esses grupos, e esses grupos eram numerosos no meio do povo judeu. Então, você tinha os saduceus, que faziam parte da elite religiosa e econômica, eram as pessoas mais privilegiadas, e tem sentido por que eles eram saduceus. Saduceus eram aqueles judeus que aceitaram, até um certo momento, a cultura grega, a cultura helenista. Então eram pessoas, judeus, cultos, que faziam parte da classe da nobreza, e normalmente eram grandes proprietários de terra, tinham destaque na sociedade, também alguns eram sacerdotes, eram saduceus. Então é a elite mais rica. E depois você tinha os fariseus. Os fariseus não eram mais ricos que os saduceus, mas eles eram a maioria. A grande parte do povo seguia sim a orientação dos fariseus. Os fariseus tinham uma grande força no meio da população. Eles eram numerosíssimos. Eles se achavam que eram discípulos de Moisés, E eles eram contra a cultura greco-romana. Eles eram contra. Então você tinha em Israel esses grupos religiosos. E da onde vinham? Quem que eram os escribas? Eram aqueles que escreviam, que sabiam
fazer os relatórios, as genealogias, a própria tradução ou a versão da Bíblia. Então eram especialistas, eram pessoas cultas, estudiosos, e muitos deles eram fariseus. E aqui nesse caso Jesus fala que, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Mas aí muita gente fala, nossa, mas eles eram tão meticulosos, eles dizimavam até o hortelã e os condimentos, eles dizimavam, então deve ser muito difícil. Mas eles eram hipócritas, eles faziam de conta, eles não viviam a realidade. É por isso que Jesus cita aqui, nós temos que ceder, porque eles são hipócritas, eles só se apresentavam de uma maneira, mas não faziam nada daquilo não. Sabe, é gente, irmão, que parece ser muito sério, muito santo, muito dedicado, mas não é nada disso não. Vê lá como ele se comporta na casa dele, na igreja, aquela santidade, mas vê lá como ele é, lá no cotidiano, no trabalho dele, vê como ele age. Então, isso aqui sempre houve. E esses escribas e fariseus eram assim. Parecia homens piedosos, aquela roupona, aquela barbona, aquela coisa linda, né? Todo temente a Deus. Mas Jesus conhecia o coração deles. Se você ler Mateus 23, você vai ficar admirado o que Jesus fala deles. Jesus mostra quem são eles. Então, eles projetavam uma imagem de gente piedosa, sabe, gente temente a Deus, fazia jejum, mostrava que estava em consagração. Era tudo aparência, irmão, tudo teatro. Tá? Então, esses escribas e fariseus, essa expressão escribas e fariseus aparece ao menos umas 13 vezes nos três evangelhos, nos evangelhos sinóticos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas. Você vai ver lá eles lá. Agora, sabe o que me chama a atenção? A pessoa que está lendo a Bíblia, então ela lê lá, né? Começa no Gênesis, vai, livros Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. Aí chega no último profeta, o profeta Malaquias, aí tem uma folhinha em branco, ele começa a ler Evangelho de Mateus. Aí aparece lá o escriba e fariseu, fala, mas quem que é esse aqui? A pessoa, coitada, ela não vai saber. Acontece que entre Malaquias e o Evangelho de Mateus existem aproximadamente 400 anos. Nesse período é que surgiram as seitas religiosas em Israel. Os fariseus, os saduceus. Foi nesse período de silêncio profético. Por isso que você não vê eles, você não encontra os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos. Você não encontra isso no Antigo Testamento. Você só vai encontrar eles no Novo. Por quê? Porque esse grupo surgiu séculos anteriores e não foram registrados no Antigo Testamento. Então, se você pode observar, você vai terminar de ler o profeta Malaquias, aí vai ter uma folhinha branca, começa o Evangelho de Mateus. Então, acontece que entre o profeta Malaquias e o Evangelho de Mateus, nós temos uma coisa que ficou chamado como silêncio profético, ou então o período interbíblico. É nesse período de aproximadamente 400 anos é que surgiram as seitas religiosas. De fato, a Bíblia diz, quando não há profeta, o povo se corrompe, né? Então, como não houve, naquele momento, houve um silêncio profético, aí surgiram as muitas seitas religiosas, entre elas a seita dos fariseus, que tinha grande influência na Judéia. Se você quiser se aprofundar mais sobre esse período, estude a família asmoniana, que são os macabeus ou martelos, né? Os asmoneus. No governo dessa família, os saduceus e os fariseus se revezam no poder político. Então, se você quiser entender um pouquinho melhor sobre o pensamento desses grupos, aí você teria que estudar o período interbíblico, ou então o período dos asmoneus, porque é naquele período que você vê o grande crescimento desses grupos religiosos e finalmente o triunfo dos fariseus, né? Como eles influenciaram na sociedade judaica daquele momento. Bom, o que eles faziam então? Eles criaram 613 mandamentos,
segundo a tradição da época, até hoje os judeus creem nisso. Mas na época eles diziam que 248 mandamentos eram mandamentos correspondentes aos órgãos do corpo humano, mandamentos positivos, e 365 mandamentos negativos correspondentes, segundo o judaísmo, um dia de cada ano. E eles criaram então os 613 mandamentos, e muitos desses mandamentos não tem pé nem cabeça, irmão, não tem sentido nenhum. São mandamentos, na verdade, que são importantes para, vamos dizer assim, identidade do povo ou para a saúde do povo, mas não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com aquele negócio de lavar vaso. O que tem a ver isso, irmão, com espiritualidade? Mas acontece que no judaísmo não tem separação, como ocorreu posteriormente no cristianismo. Os cristãos, a partir de Tomás de Aquino, no século XIII, criou aquela ideia de preceitos dentro da lei. Aí preceitos morais, preceitos civis, preceitos rituais, cerimoniais. Mas isso é uma invenção, né? No judaísmo não tem isso. É uma coisa só. Então, um preceito cerimonial ou um preceito ritual ou um preceito civil é a mesma coisa, é tudo lei de Deus. Não tem essa noção que a gente vai adquirir aqui no Ocidente a partir de Tomás de Aquino, mas também os reformadores trabalharam essa ideia. Por isso que tem muita gente que erroneamente acha que a lei existem 3 leis. Você vê que fraqueza? Tem, os adventistas pensam assim, tem irmão da nossa igreja também que pensa assim, coitado. Acho que existem 3 leis, a lei cerimonial, a lei moral, a lei civil. Isso não existe, irmão. A lei é uma só, é o Pentateuco. O que existe são preceitos dentro da lei. Preceitos de ordem civil, preceitos de ordem ritual, preceito de ordem moral. Mas são preceitos. A lei é uma só, não tem 3 leis. Não existe 3 leis. Existe uma lei só com vários preceitos, né? E a pessoa, coitada, só para depois tentar defender um pensamento posterior, ele vai nessa invenção de Santo Tomás de Aquino. Quem inventou isso foi um santo católico, o Santo Tomás de Aquino. Então, a Bíblia aponta que é tudo lei, não tem esse negócio de separar. Mas você vê que, de fato, dentro existem preceitos ali que não tem nada a ver com fé, com adoração a Deus. É uma coisa só para o bem-estar da pessoa mesmo. A Bíblia fala que você não pode comer, por exemplo, peixe sem escama. Não pode. Para comer o peixe tem que ter escama. Sim, irmão, o que tem a ver isso aí com o culto a Deus? Isso não é para o seu próprio bem, porque naquela época os parasitas dos peixes ficavam no couro. Então a pessoa, coitada, nem cozinhava direito, comida qualquer, acabava comendo um parasita também. Então Deus sabiamente falou: olha, vocês não vão comer peixe de couro, não. Quando vocês for comer peixe, tira a escama. Peixe com escama só. Então, mas o que tem a ver isso com o culto a Deus? Isso era para o bem-estar da própria pessoa, não é? Então, mas é lei. E a lei é a mesma coisa. Não fala, não, é uma lei. Não, é lei. É a lei de Moisés. Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Isso é lei. Tem que se separar. Vou pensar. Nada mais vale. Só os 10 mandamentos que valem. Quem que fala isso para você? Isso é invencionice, irmão. Não funciona assim. A lei de Deus, ou lei de Moisés, ou lei do Senhor, é uma lei só. É a lei. Então, esses fariseus pegaram todas essas coisas, acabavam dando mais importância para certos pontos que não tinha a menor relevância, deixando as coisas mais relevantes. Por isso mesmo que Jesus chamou a atenção deles. Eles eram especialistas em escola, pegando aquela coisinha. Tem uma hora que Jesus fala: ai de vós, hipócritas e fariseus, que coais, que engole um camelo, né? E coais um mosquito e engole um camelo. Quer dizer, o que ele está querendo dizer com isso? Está dizendo que deixa passar coisas importantes e fica lá, entrar de uma coisinha menos relevante, né? Então nós precisamos compreender historicamente
O que Jesus está dizendo quando ele fala que a nossa justiça tem que exceder? Tem mesmo, porque eles eram hipócritas. Os escribas e fariseus eram hipócritas, falavam uma coisa e faziam outra. Isso não é justo. Então a nossa justiça tem que exceder muito esse tipo de comportamento, porque tem cristão hipócrita também. A pessoa fala uma coisa e faz outra. Não, irmão, o cristianismo não é assim. Cristianismo, diferentemente dessa hipocrisia, prega o que vive e vive o que prega. Isso é cristianismo. Bom, além disso, tinha o Sinédrio. Sinédrio é o Supremo Tribunal. Mas só que esse Supremo Tribunal judaico era composto de escribas, obviamente, mas de fariseus e de saduceus. Você vê muito, até Paulo em Atos, quando ele é convocado para falar para o Sinédrio, como ele era da linha dos fariseus, ele sabia qual era a crença dos fariseus, então ele no discurso dele fala assim: ó, irmãos, eu creio nos anjos e tal, na ressurreição dos mortos. Ó, os saduceus não criam em anjos, não criam também em ressurreição dos mortos. Então quando Paulo falou isso lá, irmãos queridos, eu creio em anjo, eu creio na ressurreição do corpo. Aí os fariseus começaram a defender Paulo. Não, ele está certo, nós também cremos, eles também criam. E os saduceus, não, você viu crer numa coisa dessa? Porque os saduceus aceitaram a cosmovisão grega, e os gregos não criam. Os gregos criam na transmigração da alma, eles não criam na ressurreição. Então começou a briga lá. Aí Paulo só fininho, porque Paulo sabia o conhecimento, a crença dele, mas eram todos judeus, né? Isso que precisa entender. Então a Bíblia diz que esses escribas e fariseus, eles eram meticulosos, né? Qualquer coisinha, só que o que era mais importante, que era a misericórdia, eles não viam, só aparência, né? Talvez o melhor comentário esteja aqui em Mateus capítulo 13, versículo 36, né? Como eu já disse, Mateus 23 é que ele fala, né, muitos ais, né? Ai de vós, escribas e fariseus. A partir do versículo 13, ele fala assim, ó: ai de vós, hipócritas, que devorais as casas das viúvas. Olha, tornais prosélitos piores que eles mesmos. Agora, isso é uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Porque você sabe que houve uma febre aqui no Brasil de gente que começou a deixar a barba crescer e põe um quipar na cabeça e acha que é judeu. Aí você vai conversar com ele: não, agora eu estou voltando nas minhas origens judaicas. Dá até vontade de ler para ele Apocalipse, né, que fala, que diz que são judeus, mas não são, né? São falsos, porque é sinagoga de Satanás, né? Por quê? Porque, irmão, é judeu quem nasce de mãe judia. Aí esse é judeu. Agora a pessoa, coitada, deixa a barba crescer, põe um quiparzinho na cabeça, começa a balançar o corpo, fala umas palavras hebraicas, que acha que é judeu também. Olha que fraqueza, irmão. Jesus, ele fala uma coisa aqui, irmão, que essas gente judaizante precisa saber. Está aqui, ó. Capítulo 23 do Evangelho de Mateus, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Porque o judaísmo na época de Jesus era uma religião proselitista. Hoje não, hoje é uma religião étnica o judaísmo, mas naquela época era uma religião missionária. Então ele fala aqui: ai de vós, hipócritas e fariseus, percorreis a ilha do mar e da terra para fazer um prosélito. E aí? E depois de o ter desfeito, o fazes filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que quer dizer isso aqui, irmão? Quer dizer que o judaísmo na época de Jesus já estava desviado. Porque a pessoa ia lá, fazia um gentil judeu e ele ficava 2 vezes condenado ao fogo do inferno. Quer dizer, desviado. Porque o judaísmo na época de Jesus já estava desviado. Já estava, irmão. Agora a pessoa coloca um quipar na cabeça e acha que, estou voltando pelo menos para uma religião que já estava desviada. Veja que incoerência, veja que contradição, irmão. E não tem gente assim hoje. Tem, irmão, o pessoal põe lá: agora estou voltando, vou guardar o sábado, não vou comer carne de porco. O judaísmo na época de Jesus já estava desviado. Por que ele já estava desviado? Porque ele estava já envolvido com questões mundanas,
questões de filosofias gregas e de outros povos, porque Roma inseriu a Judéia no mundo greco-romano. Haviam várias cidades na Galileia, que é a Decápolis, cidades pagãs, já estava influenciando. Tinha até criação de porco lá. Jesus chegou e disse, onde se viu um judeu criar porco? Mas lá tinha, porque eram gregos. Então, em Gadar. Então, você vê a influência da filosofia. Já havia estádio Herodes, irmão. O próprio templo, o segundo templo de Deus, para quem não sabe, sabe onde foi inspirado o segundo templo? No grande Cesarion de Alexandria, no Egito. O segundo templo, O segundo templo não tem nada a ver com o templo de Salomão. Tem gente que pensa, né? O segundo templo. Olha, eu escrevi esse livro aqui. Esse livro chama Jerusalém no Imaginário Religioso. Nesse livro, eu apresento documentos históricos que aquele templo que Herodes construiu foi inspirado no Cesarion, num templo pagão. Não era o templo como da época de Salomão. Não tem nada a ver. Esse templo que a Igreja Universal construiu, e ela apelidou de Salomão, não, ela tinha que ter apelidado de Templo de Herodes. Mas é que não pega bem, né? Falar que é Templo de Herodes. Porque aquele templo foi Herodes que construiu. E inspirado em quê? No Cesarion de Roma. O templo de Salomão, aquele que Salomão construiu, foi inspirado na cultura fenícia, sidônia, sírio-fenícia. É uma outra cultura. Então, eu conto isso tudo nesse livro aqui. Esse é um livro que eu escrevi, que foi o meu trabalho de mestrado na Universidade de Mackenzie, no curso Ciência de Religião. Graças a Deus aprovado. Então, se você tiver interesse em adquirir esse livro, você pode entrar em contato conosco, através dos telefones, ou mesmo lá na Estiadec, na Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, ou mesmo no culto de ensinamento na Assembleia de Deus. Toda sexta-feira tem esse material disponível. Então, meus irmãos, aí você vê a influência desses grupos religiosos, dos fariseus, saduceus, né? Mas, acabei de falar que olha, o Herodes fez de Jerusalém uma cidade helenizada. O templo era o estilo helênico, tinha estádio. Então, você pegar, por exemplo, a cidade de Cesareia, é uma cidade helênica. Quem visita Israel, eu levo os irmãos, uma vez por ano, levava, né? Porque eu fiquei doente, não foi possível. Agora estou preparando um grupo para levar 2023, se Jesus permitir, na segunda quinzena do mês de novembro de 2023, eu pretendo levar um grupo. No final dessa aula você vai ver lá os dados. Eu mostro para os irmãos lá, quando a gente chega em Cesareia, eu explico para eles. É uma cidade greco-romana. Então a influência grega na Judéia, da cultura greco-romana, é visível. E essas pessoas aqui já estavam desviados já naquela época. E depois veio o cristianismo. Eles, para se sobreviver, contrapor o cristianismo, ficaram mais desviados ainda. Depois, no século VII, veio o islamismo. Para se contrapor contra o islamismo, ficaram mais desviados ainda. E tem gente ainda que tem coragem de dizer, não tem, dá até dó. Eu tenho dó quando eu vejo uma pessoa nessa situação. Porque tem muita gente, tem gente boa, gente sincera, mas sinceramente errada. Não conhece história. Não conhece história. Acha que conhece. Que lê lá um historiador, pensa que história não é assim. Então, Jesus aqui chama a atenção dos fariseus, porque o judaísmo já estava desviado na época de Jesus. Por isso eu acho muito estranho essas pessoas hoje dizendo, estamos voltando para o nosso judaísmo. Que judaísmo? O judaísmo na época de Jesus, ele já estava desviado. Olha o que Jesus diz aqui, ai de vós que devorais as casas das viúvas, ai de vós que tornais prosélitos piores que vós mesmos, filhos do inferno, guias cegos, insensatos, limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina. Sois semelhantes aos sepulcros caiados, cheios de toda imundícia, serpentes, raça de víboras, matadores dos profetas, e outras acusações semelhantes.
É essa gente que você quer resgatar? Vem com essa história, irmão, agora eu tô voltando para os meus princípios, para minhas origens. Que origem? Que origem, irmão, que você está falando? Está vendo como não se sustenta a tese dos judaizantes? Então nós temos que ter discernimento. Jesus falou que a nossa justiça tem que ceder a deles, porque era uma hipocrisia aquele tipo de religiosidade. Agora, o mais lindo é que Jesus nos faz entender o conceito correto. A obediência, como ela deve ter justiça. Não é fazer por fazer. Não, faz, quer dizer, não é assim, irmão. Tem que ter sentido para que o nome de Deus seja glorificado. Não fazer como uma coisa automatizada. Porque aí gera formalismo. E coisas secundárias passam a ser importantes, coisas que não têm a menor relevância diante de Deus. Então Jesus, através desse sermão, começa a mostrar que o novo conceito tem a ver com pureza de intenção do coração, e não apenas observância de ritos exteriores. Eles estavam cheios disso, por isso que faziam mesmo, para mostrar para os outros, né? E o Senhor Jesus é taxativo: jamais entrareis no reino dos céus. Olha, é muito sério esse nosso textual. Então as falsas autoridades ali, escribas e fariseus, nem ao menos poderiam entrar no reino de Deus. Essas autoridades são justamente aqueles que deixam de lado o que é importante e despreza o que é importante, o que é relevante, e fica com o que não é importante. Deixa eu te contar uma coisa. No século IV, Agostinho de Hipona falou algo que eu acho que é importante para nós refletirmos até hoje. E eu já falei algumas vezes aqui na nossa aula, na nossa pré-aula, né? Ele disse assim, que o que for essencial, nós temos que zelar pela unidade, no que for essencial. Agora, o que não for essencial, liberdade, mas em tudo, a caridade. Olha que importante isso. O que é essencial, nós temos que manter a unidade. Então, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo nos leva para o céu. Isso é essencial. Jesus é o nosso Salvador, derramou sangue por nós. Isso é essencial. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Uma pessoa que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é essencial, irmão. Agora tem coisa que não é essencial, irmão. Não, irmão, está errado quem bate palma na hora do culto. Mas isso não é essencial, irmão. Não, está errado quem não usa terno. Isso não é essencial, irmão. Está vendo? Então o que é essencial é a unidade. O que não foi essencial é a liberdade. Quer bater palma, bate, quer ficar de pé, fique, quer marchar, marcha. Tudo bem? Não é essencial. Tá? Então, tenha discernimento. O que nós precisamos compreender? Que o Senhor Jesus, Ele, através desses exemplos, Ele mostra o que é a essência da lei. E Jesus cumpriu isso, o essencial. Não o que aqueles homens que estavam desviados achavam que era o cumprimento da lei. Por isso que não aceitaram Jesus, né? Porque a luz veio e eles amaram mais as trevas do que a luz. Isso se refere a todos nós. O Senhor Jesus oferece 6 ilustrações para esclarecer a compreensão espiritual da lei em contraste com as interpretações errôneas do judaísmo da sua época. E eu espero que quem ouça essa aula entenda que não dá para voltar à prática judaica da época de Jesus, porque a prática judaica na época de Jesus estava errada. E Jesus condenou veementemente as autoridades judaicas. Por isso mesmo que ele fala que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e dos fariseus. Feito o comentário do nosso texto áureo, então vamos adentrar um pouquinho sobre o assunto aqui. Cuidado, porque eu já vi irmãozinhos que não têm conhecimento da Bíblia, né, irmão? Aí é aquele versículo que a letra mata, mas o Espírito vivifica, de Romanos. Aí está vendo, não pode ler a Bíblia porque a letra mata. Mas você já viu alguém morrer por estar lendo?
Quer dizer, é muita fraqueza, né, irmão? Mas tem denominação, coitado, que não estuda a Bíblia de maneira sistemática e vem com essa conversinha. Não, a letra mata, nós não estudamos a Bíblia porque a letra... Irmão, a letra aqui é a lei de Moisés. A lei manda matar. Esse é o sentido, a letra mata. O que significa a letra mata? A lei manda matar. A lei mata, mas a graça, o Espírito vivifica. Então não tem nada a ver com leitura, irmão. Não tem nada a ver com estudo da Bíblia. É muita fraqueza a pessoa pensar dessa maneira. Então o primeiro tópico da nossa lição: Jesus cumpriu toda a lei. Olha, isso é importante. Jesus é o cumprimento da lei. Nem o tio, nem o J. Jesus cumpriu. Para os saduceus, fariseus, essênios, herodianos, claro, para ele a interpretação é errada, eles estavam com a interpretação errada, mas Jesus cumpriu, porque Jesus é o verbo que se fez carne. Então ele é a palavra. 1.1. Um cumprimento com o passado. Ou melhor, um compromisso com o passado. Então quando o Senhor Jesus começou a ensinar, seu propósito nunca foi de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Claro que não, irmão. Misericórdia. Olha só, eu fico admirado como tem gente que fala cada coisa sem pé, sem cabeça. Aqui em Mateus capítulo 28, nós encontramos o Senhor Jesus no caminho de Emaús, né? E nós observamos que Jesus então faz, aliás é Lucas, né? Finalzinho de Lucas, eu falei Mateus. Aqui no final de Lucas, o Senhor Jesus está com os seus discípulos. Ele aparece, né? Para os discípulos no caminho de Emaús. Então, você pode abrir aí no capítulo 24 de Lucas, o Evangelho, aqui a partir do versículo 13, e ele fala assim no final: nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ele disse: nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Olha, e começando por Moisés, Pentateuco, irmão, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Agora, olha só, o que ele está dizendo com essa palavra? O que ele está querendo falar? Ele está dizendo que tudo se cumpriu na pessoa dele, começando por Moisés e pelos profetas, tudo o que havia acontecido. E ele fala aqui claramente, né? Todas as Escrituras, ele se achava em todas as Escrituras. Você quer uma coisa mais clara do que essa fala do Senhor, falando sobre as Escrituras? E tem gente ainda que tem dificuldade de entender, né? Então, tudo, ele valoriza as Escrituras, porque as Escrituras, ele é o cumprimento delas. Tá? Então a expressão não pense revela exatamente isso. Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, era verdadeiro, porque ele mesmo deu para Moisés. Então Jesus sabia, ele jamais ousara ser essa ideia que o mundo pensa dele. Não, Jesus é um revolucionário. Nada disso, irmão. Essa gente que lê a Bíblia com uma visão política, né? No sentido ideológico, fala: não, Jesus é... Tem um iraniano que escreveu um livro assim também, dizendo que Jesus era um zelote. Um livro mal feito. Eu nem entendo como tem gente que... Inclusive um dia eu estava vendo aquele documentário Discovery Channel, o Alisson lá falando, o autor desse livro, Zelote. Um livro ruim, irmão, ruim. E como se fosse um historiador de peso.
um livrinho ruim, irmão. A tese dele é que Jesus era um zelote, tudo mal feito. Tem mais pensamento islâmico lá do que pensamento da Bíblia. E tem gente achando, olha, que grande escritor. Dá até dó, né? Chama Zelote. Acho que Jesus era um líder revolucionário. Aqui tem... pensar que Jesus é um revolucionário, que foi contra a lei. Não. Jesus apenas falou, vocês estão equivocados, vocês estão dando ênfase a assuntos da lei que não são relevantes. Esse não é o espírito da lei. Não é isso que a lei está querendo dizer. Tá? Então assim nós aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Porque tem gente que subestima a inteligência das pessoas. Irmão, quando eu chegar aqui eu vou mudar tudo. Cuidado, hein? Cuidado, porque tem gente que já passou já tem a sapiência. Por isso que aquele está estabelecido. Muito cuidado, irmão. Um dos grandes problemas dos revolucionários foi que eles destruíram o que existia, mas não tinha nada para pôr no lugar daquilo que eles destruíram. Sabe o que aconteceu? Com o tempo voltou tudo a mesma coisa. Voltou tudo a mesma coisa. Então isso a gente vê muito na história. Tem um livro do George Orwell chamado A Revolução dos Bichos. Você lê aquele livro, por exemplo, você vê quando você quer destruir uma sociedade sem ter uma proposta alternativa, aí destrói, aí não tem como, aí acaba virando uma ditadura, porque não tem elementos capacitados. Então, para destruir é fácil. Agora eu quero ver você apresentar algo que funcione, né? Que adianta você destruir uma coisa, mas não ter algo melhor para oferecer. 1.2. Jesus não veio para destruir a lei. Não veio, irmão. Eu fico até triste quando eu acho, mas eu nem leio o Antigo Testamento. Para mim, eu não quero nem saber o Antigo Testamento. Irmão, o Antigo Testamento é o alicerce. Jesus cumpriu o Antigo Testamento. Mas tem que ler sim. Tanto é que os cristãos mantiveram o Antigo Testamento na Bíblia. Tinha gente que não queria, irmão. No início da igreja. Não. Teve um tal de Marcião, herege. Século III, rico, comerciante rico. Foi por causa dele que precisou oficializar a Bíblia. Porque a igreja precisou reagir à heresia dele. Ele pegou a Bíblia, rasgou o Antigo Testamento, falou: o Antigo Testamento é um Deus mau, é um Jeová terrível, não tem nada a ver, não é o pai de Jesus. E todas as vezes que a Bíblia falava que o pai do Antigo Testamento é o pai de Jesus, ele mutilava. E criou o evangelho para ele, o Marcião. Aí a igreja precisou reagir e falou: esse é um herege, Deus nos livre. A Bíblia tem os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo. E aí precisou oficializar o que já era comum. Mas a igreja precisa tomar certas atitudes de oficialização quando se vê provocada. A igreja só toma uma atitude assim quando ela é atacada pela mentira. Aí ela é obrigada a oficializar o que já era comum. Então não foi a igreja que criou a Bíblia. A igreja só oficializou a Bíblia por um ataque de um herege. Foi por isso. Não é que a igreja tem o poder de criar a Bíblia. Não, senhor. A igreja só anunciou o que já era. As epístolas, as 27 livros do Novo Testamento já circulavam em todas as igrejas. Não, são só esses 27 mesmo. Só anunciou o que já era. Então também não pode cair no outro extremo, como muitos falam: não, olha a igreja católica que criou a Bíblia. Que conversa é essa, irmão? Criou nada. Não criou nada. Ela só oficializou o que já criam, o que os cristãos criam. É igual, foi a igreja que criou a divindade de Jesus. Que isso, irmão? Os cristãos já criam que Jesus era Deus. Não, foi a igreja que criou a Trindade. Imagina, irmão. Os cristãos já criam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram 3 pessoas e a unidade divina. Não tem criação. É a crença já existente. Existe sim a oficialização. Isso é um outro assunto, né? Então Jesus não veio destruir a lei. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Marcos capítulo 7, versículos 5 a 13. Então, nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual. O que Jesus faz é contrapor aquela religião judaica da época que estava desviada. Então Jesus contrapõe, por isso mesmo que ele, no nosso textuário que nós já comentamos aqui, nossa justiça tem que exceder, porque eles eram hipócritas, eles não obedeciam o verdadeiro sentido da lei. 1.3. Jesus cumpriu a lei e aperfeiçoou-a, né? O verbo cumprir, do grego pleru, traz a ideia de tornar pleno,
cheio, aperfeiçoar, abundar. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele deu perfeição. Então ele fala assim: foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Então o Senhor Jesus é a completude. Olha que coisa linda da lei. 2. A letra da lei, a verdade do Espírito, a contraposição. A letra mata, o Espírito vivifica. 2.1. O que a expressão letra da lei significa? Bom, então, de acordo com Paulo, letra da lei diz respeito ao antigo concerto. A letra, então fala letra mata, é a lei. O antigo concerto é um concerto que manda matar. Não manda matar? A lei manda. Então essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas, que revelam o pecado. Por isso que Paulo fala que serviu como aio. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem salvar-se por si só. Então, seria bem o sentido da área da pedagogia, Paidagogos, que é do grego, que conduz, o guia, aquela pessoa que conduz a criança. Então, a lei seria o pedagogos, o condutor da criança a Cristo. Paulo fala porque o fim da lei é Cristo. A justiça de todo que crer. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, o qual Deus ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia! Grande salvação, Um exemplo que revela essa função é a relevância, então, da palavra profética do Antigo Testamento para despertar o povo de Deus. Mas o judaísmo transformou a letra de lei em um sistema de normas frias e sem vida, cheio de rito. E é isso mesmo que Jesus enfrentou. Agora, irmãos, nós vamos chegar no 2.2 e aí tem um assunto que eu preciso orientar os irmãos. Aqui no 2.2 da nossa lição, essa lição nova, 2.2 é a lição que nós estamos vendo aqui, ele diz assim: a letra da lei e a verdade do Espírito, mas 2.2 é a perspectiva teológica da lei. Eu não sei se o autor, o pastor Uzias, não sei se foi ele mesmo que disse isso, ou se porventura, Uziel, não sei se o pastor Uziel Gomes, se foi ele mesmo que escreveu desse jeito, ou as pessoas lá da CPAD, a hora de fazer a redação, acabou deixando, porque às vezes o jornalista que faz a redação, ele quer melhorar o texto e acaba dando outro sentido, irmão? Isso eu sei, porque eu tenho experiência nisso. Muitas vezes eu estava lá assessorando o pastor Ezequias, e ele mandava a lição de um jeito, o jornalista lá queria dar um tom mais adequado na cabeça dele, mas mudava o sentido da lição. E não foi uma vez nem duas, o tempo que eu trabalhei lá com o pastor Ezequias na Assembleia de Deus de Jundiaí. O pastor Ezequias é um dos comentaristas da lição também, e eu observei isso, que não é que o pastor Ezequias tinha escrito errado, é a pessoa que ia fazer a redação lá que fazia errado. Então, já por sabedor disso, eu não sei se é o pastor Uziel que cometeu esse equívoco ou se foi a redação lá, mas que tem um equívoco aqui. Olha só o que ele vai falar. Ele escreve assim: para os judeus, a lei apresentava a sua completude por meio de uma tríplice divisão. Da onde que ele tirou isso, irmão? Da onde que tiraram isso? Os judeus não acreditam em três leis, em divisão nenhuma. Para os judeus só existe uma lei, irmão. Eu não falei no início? Quem fez essa divisão foi o século XIII, um santo católico chamado Tomás de Aquino. Um gênio, um filósofo extraordinário. Aliás, escolástica. Qual é a diferença? A diferença é que Santo Agostinho fez uma leitura filosófica do cristianismo na perspectiva de Platão. Aristóteles é um gênio. Por quê? Porque ele fez uma leitura filosófica do cristianismo na perspectiva de Aristóteles, que é escolástica. Bom, e ele que fez a divisão da lei, de preceitos. Agora, como eu digo, não sei se foi o pastor Uziel ou se foi o redator aqui da CPAD, mas que não tem sentido essa informação. Não sei, não ele tirou isso. Para os judeus,
A lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão moral, cerimonial e judicial. Não sei de onde ele tirou isso. Porque quem fez isso foi Santo Tomás de Aquino. Não foram, Santo Tomás de Aquino não é judeu. Santo Tomás de Aquino é um padre, um estudioso católico, um teólogo católico, século XIII. Então, uma informação aqui que eu fosse você, eu grifava, porque não é uma informação fidedigna. Outra coisa, o segundo parágrafo aqui, a lei moral envolve os 10 mandamentos. Meu Deus do céu. É um outro equívoco. A lei moral envolve os 10 mandamentos? Sábado é alguma coisa? O que sábado tem a ver com preceito moral? Sábado não é um preceito moral, irmão? Poxa, mas os 10 mandamentos então tem 9 preceitos morais e um preceito cerimonial. Exatamente. Exatamente. É exatamente isso. Os adventistas falam, olha, o resto tudo é civil, é ritual. Agora os 10 mandamentos não, os 10 mandamentos são a lei de Deus, os 10 mandamentos e você tem que obedecer. Aí, irmão, ele fala assim para você, ele pega o primeiro mandamento e fala, você tem outros deuses, pode ter outros deuses diante de Deus? Aí você fala, claro que não, né? Não, tá. Pode fazer imagem de escultura? Não, claro que não. Pode levar o nome de Deus em vão? Claro que não. Você é na arapuca dele. Aí é uma armadilha. Aí ele vai, você pode assassinar? Fala, claro que não. Você pode matar, né? Você pode roubar? Claro que não. Pode adulterar? Claro que não. E aí ele vai e cita os 10. Até pode falar quanto seu irmão? Claro que não. Ele fala, então. Aí ele volta para o quarto mandamento. Eu falei, por que você não guarda o sábado então? Que é o quarto mandamento. Aí você entra em pânico, né? Porque você não conhece a Bíblia, né? Ou então crê errado, que nem ele falou aqui, que a lei moral envolve os 10 mandamentos. Mas para essa resposta, você pode fazer as mesmas perguntas. Pergunta para ele. Você pode quebrar o primeiro mandamento, que fala que não terás, né? Não pode, que só o Senhor é Deus. Você pode quebrar esse primeiro mandamento e ficar sem culpa? Ele vai falar não. Você pode ter imagem de escultura e quebrar essa regra e ficar sem culpa? Ele vai falar, claro que não. Você vai falar para ele, você pode quebrar e ficar sem culpa o terceiro mandamento, que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Ele vai falar, claro que não. Aí você pula também o sábado e vai para o próximo, vai para o quinto mandamento. Você pode quebrar o quinto mandamento, que é honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias? Ele fala, claro que não. Você pode matar alguém e quebrar esse mandamento e matar alguém? Claro que não. Você pode quebrar o mandamento do e não roubarás? Claro que não. E assim você vai falando até o final também. E a hora que você terminar, você volta para o sábado e fala, e o sábado? Você pode quebrar e ficar sem culpa? Aí se ele fala, claro que não, você fala, então por que Jesus falou que pode? Porque Jesus falou que pode. Está aqui na Bíblia, irmão. Olha aqui, olha só o que Jesus fala aqui, ó. Claramente o Senhor Jesus diz assim, ó. O Senhor Jesus diz aqui, e os fariseus vendo... Não é esse versículo aqui, deixa eu pegar o versículo aqui. Mateus 12:5. Ou não tens lido que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Se o sábado fosse um preceito moral, jamais Jesus teria dito isso. É impossível, porque preceito moral não existe concessão. Não tem. Se matou, é culpado. Se fizer imagem de escultura, é culpado. Se blasfemar contra o nome de Deus, é culpado. Se roubar, é culpado. Mas Jesus diz, ou não tem lido na lei que os sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Impossível. Se o sábado fosse um preceito moral, seria impossível violá-lo e ficar sem culpa. Porque preceito moral não existe concessão. Portanto, os 10 mandamentos, 9 são preceitos morais. Mas existe um, que é o quarto, que é o sábado, que é preceito cerimonial.
porque você pode violá-lo e não ficar com culpa. Isso são palavras de Jesus, não são minhas. Palavra do Senhor Jesus, o verbo que se fez carne. Então essa informação está equivocada. A lei moral envolve os 10 mandamentos. Não, envolve 9 mandamentos, não os 10. Aí ele fala, a cerimonial, que seria aqui preceitos, o correto seria preceitos, né? Refere-se à adoração do povo de Deus ao tabernáculo e posteriormente no templo. E o civil, os preceitos civis ou judicial, tem a ver com as diversas responsabilidades civis e individuais sociais. Tudo bem, só faltou aqui explicar que é o santo católico Tomás de Aquino que ensinou isso. Só faltou ele explicar isso, porque isso aqui não é bíblico, não tem isso na Bíblia. Tá? Não tem nenhum problema, eu não sou contra, se quiser pensar dessa maneira, eu acho até inteligente, mas tem que ser honesto. Dá o nome do autor. Quem foi que fez essa divisão? Não foram os judeus. Quem foi que fez? Não foi a Ellen Goldie Wright, que é a líder, o espírito da profecia da Igreja Adventista, não foi. Quem foi que fez? Santo Tomás de Aquino, o santo católico do século XIII. Só isso, tem que informar. Bom, então essa informação contida na lição está equivocada. Os judeus não dividem a lei em 3. Essa divisão foi elaborada por Santo Tomás de Aquino. Agora, nós podemos compreender o que Santo Tomás de Aquino fez, e é admirável, inclusive. Ele dedicou ao estudo da lei, né? E eu quero destacar aqui a obra dele, chamada Suma Teológica, é onde consta isso. Essa Suma Teológica é do ano 1265 a 1273. É uma obra filosófica teológica, né? Filosofia e teologia, da época das escolásticas, né? E essa obra também está dividida em 3 partes. A primeira é dedicada ao estudo de Deus em si mesmo, esse Deus uno e trino. É uma obra extraordinária, se deve ler, irmão. Mas é de um santo católico. E daí? É uma coisa linda, pode ler, maravilhoso. A segunda parte, só que é filosofia, né? Filosofia é teologia, né? Não sei se tem picó para entender isso, né? A segunda parte destina-se ao estudo da criação, do caminho das criaturas para seu fim, e que fim seria Deus. O homem tem sede de Deus, é extraordinário. E a terceira parte encontra-se então o tratado de Deus, como fim de todas as coisas, e os meios que dispõem as criaturas para alcançá-lo. É nessa obra que está a divisão dos preceitos da lei, não divisão em 3 leis. Essa história de que existem 3 leis é invencionice do Adventismo. Estou falando que nessa percepção, nessa obra, aparecem os preceitos que estão dentro da lei. Que preceitos são esses? Preceitos morais, preceitos cerimoniais, preceitos civis. Mas a lei é uma coisa só. O que é a lei? O Pentateuco. Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. A Torá, isso é a lei. Agora, claro que no caso do Adventismo eu entendo porque eles precisam dessas artimanhas para poder dizer que o sábado tem que guardar o sábado. Essa é a ideia do Adventismo, né? E que eu, sinceramente, eu não vejo nenhum problema uma pessoa querer adorar Deus no sábado. Eu não vejo nenhum problema. Se a pessoa quiser, pode. Aí se ela quiser o domingo, pode também. E se ela quiser segunda-feira, pode também. E se ela quiser todos os dias da semana, pode também. Isso não é essencial. Agora, o que não pode é achar que pelo fato de você só cultuar a Deus no sábado, você está num nível superior. Não está. Porque o verdadeiro sábado é Jesus. Quem aceita Jesus, guarda o sábado na sua essência, e não no ritual proposto pelas denominações sabatistas. Muito bem, então como a lei é vista como diretiva dos atos humanos, o tratado da lei está enquadrado justamente dentro dos atos humanos, tendo como função imprimir-lhe o caráter moral. Portanto, a lei é uma só, mas ela possui preceitos morais, cerimoniais e civis. Sim, por isso estuda-se a lei sobre 3 aspectos, não 3 leis, mas uma lei. Você vê que a Igreja Adventista inventou até o nome, pode falar, os 10 mandamentos é a lei de Deus, e o resto? O resto é a lei do Senhor. Irmão, que fraqueza! Não, os 10 mandamentos é a lei de Deus, e o resto é a lei de Moisés. Que bobagem! A Bíblia apresenta várias passagens que são alternadas às palavras
Lei de Deus, lei de Moisés, lei do Senhor, é tudo o mesmo nome do Pentateuco, irmão. Olha que fraquezinha dos irmãozinhos, só para dizer que os 10 mandamentos é a lei de Deus e o resto é lei de Moisés. Isso não existe, irmão. Dá até dó, né? Faz a gente rir. Mas eu sei que as pessoas fazem isso com sinceridade, né? Sinceramente errados, né? Então a gente tem dó. Bom, então são preceitos. Preceitos morais possuem validade permanente para todos os povos. Você pega, por exemplo, não matarás. Na verdade, não assassinarás, né? É um preceito moral para todas as nações. Tá? E cerimoniais. Tratam de liturgias do povo de Israel, do povo judeu hoje, né? Civis. Responsabilidade como cidadania, né? A lição afirma, a nossa lição aqui, que eu já falei sobre isso no item 2, a lei moral envolve os 10 mandamentos. É um equívoco, né? Envolve 9 mandamentos, o preceito moral, não é lei moral, preceitos morais da lei. Há uma corrente de interpretação que realmente ensina isso, que são os adventistas, né? Eu acho que o decálogo é a lei moral, mas os reformadores também pensaram assim. Os reformadores fizeram uma salada de fruta, né? Porque aí seguiram essa mesma lei, de lei moral, mas aí o que eles iam fazer com o sábado? Sabe o que eles fizeram com o sábado? Falaram que o sábado cristão é o domingo. Ah, irmão, forçação de barra, né? Aí começaram a citar os não, de fato, vamos por partes, né? Historicamente, de fato, a partir de Atos, você observa claramente que os discípulos de Jesus começaram a reunir-se no primeiro dia da semana. Mas por quê? Porque foi o dia que Jesus ressuscitou dos mortos. Por isso até João, no Apocalipse, a revelação dele foi no domingo, no primeiro dia da semana, dia do Senhor. Mas isso não significa que nós, cristãos, temos o domingo como se fosse o sábado judaico. Não. Para nós, todos os dias são dias santos. O domingo é importante, está na tradição cristã, é o dia da ressurreição, o dia que a luz venceu as trevas, o dia que Jesus surgiu dos mortos, o dia da vitória, tudo certo. Mas não tem a mesma percepção do sábado. Mas na época da reforma teve. Você vê na Inglaterra, se uma pessoa não fosse na igreja no domingo, pagava multa, podia ser até preso, irmão. Olha que fraqueza, porque interpretaram os 10 mandamentos como preceitos morais. E ali estava o sábado, só que eles converteram o sábado para o domingo. Ah, não, forçação de barra. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Não podia ter ensinado o povo direitinho? Não, meus irmãos. O domingo, segundo a Bíblia, que olha, os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor. É só isso, irmão. Mas Paulo mesmo fala, tem gente que faz distinção de dias. É o fraco que faz isso, irmão. Não é crente forte. Não é crente que entendeu o evangelho. É só o fraco que faz essas coisas. Aí não pode. Eu não como carne, só como legume. O fraco é assim, irmão. O fraco só come. Não estou dizendo que as pessoas que optaram em serem vegetarianas são fracas. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo na perspectiva espiritual. Se não querer comer carne, numa perspectiva espiritual, Paulo fala que é fraco. Fraco que faz isso, gente fraca que faz isso. Paulo fala isso, está aqui, Romanos 14. Leia aí Romanos 14, ele fala aqui, versículo 2. Porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco, come legumes. É fraco, irmão. Fazer o quê? Coitado. Mas é fraco, mas é de Jesus também, né? Então não é para ficar também, né? Aí no versículo 14, Paulo fala assim, um faz diferença entre dia e dia, que é o sábado, né? Ele está se referindo ao sábado. O outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Por isso que eu disse que irmão, eu quero me consagrar e orar só no sábado. Amém, irmão. Deus te abençoe. Irmão, eu só quero orar na terça-feira. Amém, irmão. Deus te abençoe também. Nós, irmão, não fazemos distinção. Todos os dias são dias de Deus, dias de adoração, dias de viver uma vida de santidade. Todos os dias. Né? No domingo, irmão, agora eu estou sentindo a presença de Deus no domingo, entra na igreja marchando. Chega na segunda, só dá escândalo. Que é isso, irmão? Socorro. No sábado, Shabbat Shalom. Chega no outro dia, desce a sarrafo na mulher. Não sei como não foi preso com a lei Maria da Penha. Devia ser, né? Quer dizer, só nega as coisas de Deus. Então não é assim, irmão. O fraco faz essa distinção, mas nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus,
Não precisamos disso, graças a Deus. Agora, você que é forte, ajuda o seu irmãozinho que é fraco, né, irmão? Então, não tem isso, irmão. O sábado é cerimonial, irmão. Olha só, eu vou dar um exemplo. O quarto mandamento, que é o sábado, não é preceito moral, mas está entre os outros 9 preceitos morais dos 10 mandamentos. Então não dá para dizer que os 10 mandamentos são preceitos morais. Não, dos 10, 9 são. Tem um lá que não é, que é o sábado. Você sabia que o sábado, Jesus nunca falou de sábado? Não é impressionante? Se o sábado fosse tão como as pessoas querem pôr, Jesus teria falado, né? Nem tocou no sábado, nem fala nada de sábado. Outro dia eu falei na igreja, né? Nem Abraão não tinha esse negócio de sábado para Abraão. Mas tinha uma coisa que Abraão fazia, era dizimista. Interessante, né? Quer dizer, Abraão era dizimista, mas sábado ele não guardava. Pelo menos a Bíblia não registra isso. Abraão circuncidou? Circuncidou. Sabe quantos anos? 99 anos. Quer dizer, viveu 99 anos sem circuncidar. Depois, quando ele tinha 99 anos, ele circuncidou. Não é à toa que Paulo fala em Romanos 14, que Abraão creu. Foi a fé que justificou ele, porque ele nem era circuncidado e nem guardava sábado, nada. Por um acaso ele era dizimista fiel, né? Bonito isso, né? Bom, para ser preceito moral, então, o preceito não pode ter concessão, não pode ser violado, não pode ficar, quem pratica fica culpado daquilo. Então os 9 mandamentos, os 10 mandamentos não possuem concessão, exceto o sábado. Os outros não pode, violou é culpado. E em Mateus 12,5, então, como eu já li, Jesus diz: ou não tendes lidos na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Por que eles ficam sem culpa? Porque não é um preceito moral, irmão. É um preceito cerimonial. Assim sendo, nem todos os mandamentos dos 10 mandamentos são preceitos morais. O quarto não é preceito moral. Os israelitas, ao longo da história, observaram o sábado e a circuncisão com o mesmo cuidado. Pode ler a Bíblia. A circuncisão é sábado, para os judeus é sagrado. Assim como a circuncisão é cerimonial, o sábado é um preceito cerimonial também. Inclusive, o sábado é colocado abaixo da circuncisão. Você sabia que a circuncisão era mais importante do que a guarda do sábado? Olha aí. Interessante é que se você falar para um sabatista sobre a circuncisão, ele vai falar: não, mas a circuncisão é cerimonial. Sim, mas então a circuncisão que é cerimonial era mais importante do que um preceito moral, que era o sábado? Impossível. Impossível, irmão. Olha só o que diz aqui em João, capítulo 7, a partir do versículo 21. Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra, e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés. No sábado circuncidais um homem. Olha, no sábado. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Entendeu? Simples. Quando nascia um israelita, um judeu, ele tinha que ser circuncidado no 8º dia. Então, no 8º dia, ele tinha que ser circuncidado. Muito bem, ele ia contar: puxa, caiu no sábado. Não pode, porque se o sábado é um preceito moral, se no sábado não pode fazer nada. Mas a lei de Moisés não, tem que circuncidar. O 8º dia não interessa se é sábado. Aí eles iam lá e circuncidavam a criança. Quebrava o sábado. Então, para cumprir o ritual da circuncisão, você poderia quebrar um preceito moral? Quer dizer, não tem lógica, irmão. Então, logo, o sábado é um preceito cerimonial, assim como a circuncisão é uma cerimônia. Tá? E está claro isso em João capítulo 7. O sábado é colocado no mesmo nível do ritual do templo. Então, só pode ser cerimônia. Está aqui em Mateus capítulo 12, versículos 2 e 4. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e o que com ele estavam,
como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Olha, nem um sábado. Davi, dizendo que foi no sábado, claro, tem os pães lá, da proposição, o ritual. De igual modo, o sábado é posto em pé de igualdade com os preceitos dietéticos, comidas, kashrut. Romanos capítulo 2, versículo 5, que eu já disse. Porque um crê que de tudo se pode comer e outro é fraco, que é fraco come legumes. E um faz diferença de dia, que é do sábado, e mais outro julga iguais. Quer dizer, ao mesmo pé que ele está falando de comida, ele põe sábado. Por quê? Porque o sábado não é preceito moral, é um ritual, assim como a comida. Feito essas considerações sobre os 2 parágrafos aqui da nossa lição, e eu falei isso de propósito mesmo, porque aqui houve um erro. Agora, não sei se é do pastor Osiel ou se o erro foi do digitador aí que fez essa revisão aqui e acabou pondo bobagem aqui, né? Mas é bom a gente alertar os irmãos, porque essa é uma escola, né? A escola dominical. E nós não somos aqueles que acham que tem que ser tudo, né? Não, o interpretador ou a pessoa que está fazendo o seu comentário é passivo ele é um ser humano, ele é passível de cometer equívocos. E esse é um equívoco. Esses 2 primeiros parágrafos aqui do 2.2 da nossa lição está equivocado. Tá? Então, feito essas considerações, a gente volta para a lição. Então, a antiga lei havia um falso entendimento de que o homem poderia se justificar obedecendo. Aí seria pelos próprios méritos da pessoa, né? Mas isso não é possível, salvar-se. Então o apóstolo Paulo refuta isso, esse falso entendimento, em várias passagens. E deixa claro que Jesus cumpriu a lei e que a salvação é só através do Senhor Jesus. 2.3. A lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. E nós precisamos entender que, em conformidade com o evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6, eu disse que era Romanos, né? 2 Coríntios. Nessa carta, então, Paulo faz esse apontamento. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossos corações. Irmãos, outro dia até eu ouvi o pastor fazendo essa colocação, dizendo que era muito difícil obedecer a Bíblia. É mesmo, muito difícil o homem carnal, o homem racional, mas o homem que nasceu de novo, a pessoa que é governada pelo Espírito Santo, aí tudo é fácil, porque não é a carne, mas o Espírito está guiando ele. Então, para o homem carnal é difícil mesmo. Eu fico imaginando como deve ser difícil você ter que ceder o outro rosto, o carnal. Mas o homem espiritual, o Espírito Santo capacita. O Espírito Santo governa. Então, é uma alegria cumprir a palavra de Deus. Então, você pode pegar a palavra com carinho, porque o Espírito Santo é que vai te capacitar a cumprir a palavra de Deus. Então, nesse sentido, não seria difícil, né? Difícil é para a pessoa racional, carnal, mas para o homem espiritual, para a mulher espiritual, as coisas são fáceis, porque o Espírito de Deus é que guia a pessoa na vida de santidade. 2.4. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo, então? Bom, se Jesus cumpriu a lei, qual seria então? Nesse sentido, cabe perguntar, há propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde essa questão. Ele fala que a lei é santa, está estabelecida, se cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo que dinamiza a vida interior do cristão. Portanto, é Jesus quem nos dá um novo nascimento, quem nos aperfeiçoa. É por meio do Espírito Santo que o interior do cristão é completamente restaurado e transformado, graças a Deus. E o item 3, a justiça do reino de Deus. 3.1, quem é grande no reino de Deus?
Mateus capítulo 5, versículo 18 e 19. Então ele vai fazer o seguinte apontamento. Ele diz aqui claramente: considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Tá? Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os negligentes, aqueles que não entendem. Né? Assim como discípulos de Cristo, cidadãos do reino de Deus, devemos então cumprir a palavra, ter prazer na palavra de Deus. 3.2. A justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça no Antigo Testamento, baseada no binômio lei-obra, gerou o quê? Orgulho pessoal, confiança nas próprias ações. Né? Por isso que estava cheio de gente orgulhosa lá na época de Jesus, achando que era o máximo. No Novo Testamento, há exemplos a esse respeito. O jovem rico, que agiu assim para atingir o supremo bem. O fariseu, que por meio de sua própria justiça achava-se melhor que o publicano. O sacerdote ou levita, que firmados na sua própria justiça, não deram atenção ao próximo. Mas Jesus ensina que os discípulos do novo reino, da nova aliança, têm a nova justiça do reino de Deus. Por isso a justiça exigida por Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus, que tinham foco no ritualismo, não na essência do que a palavra de Deus prescrevia. É uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, o novo nascimento. Não tem outro jeito. Se o homem não nascer de novo, nascer da palavra, né, da água, ali é a palavra. Quando Jesus fala de nascer da água, ali não é batismo. Ali em João, né, no capítulo 3, quando Jesus fala para Nicodemos que ele tem que nascer de novo da água e do Espírito, é o nascimento da palavra. A palavra são águas purificadoras. Né, a atuação do Espírito Santo da palavra. E para nós encerrarmos, Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga aliança, dando-lhe uma nova dinâmica de vida, o verdadeiro significado. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhante ao caráter da conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual, toda a carnalidade, tudo que não glorifica a Deus, e sendo guiado pelo Espírito Santo. Isso que é o verdadeiro Evangelho. Graças a Deus. Eu quero uma vez mais apresentar para os amados irmãos o meu livro. Está aqui, Jerusalém no Imaginário Evangélico. Mas esse é um livro mais árido, né? Mais científico, histórico, mais para estudiosos. Agora, esse livro é um livro muito suave, muito doce, muito gostoso de ler. O povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. Qual é a nossa percepção sobre o povo de Israel? Então, se você quiser adquirir esses livros, você pode conseguir lá na nossa Estiadec, ou também no nosso culto de sexta-feira, fica disponível, ou então entre em contato conosco. Uma vez mais eu quero te convidar, se você quer viajar para Israel, eu estou montando uma equipe. Eu não pude ir nessa vez porque eu não estava completamente imunizado. Vocês sabem que eu tive Covid, mas agora, se Deus quiser, dia 16 aqui do mês de abril, eu vou tomar a terceira dose da vacina, vou estar imunizado, porque Israel exige imunização plena. Pode ser que até em 2022 não haja mais exigência do passaporte das vacinas, mas quem viaja hoje precisa do passaporte de vacina. Israel exige. Israel é um dos países que mais exige passaporte. Em Israel são 5 passaportes de vacina, um de cada cor. Mas Israel basicamente só vacinou com a Pfizer. Foi a vacina. Até um dia um irmão falou para mim, disse que tinha um falso profeta aí dizendo que quem tomou a vacina Pfizer ia morrer em 2 anos. Aí eu perguntei para ele, falei, então vai sumir o Estado de Israel da face da terra, né? Porque o Estado de Israel se vacinou com a Pfizer, só a Pfizer. Falei, então, se realmente quem tomou a Pfizer vai morrer daqui 2 anos, então vai desaparecer o Estado de Israel, né? Você vê que cada absurdo, né, que as pessoas falam. É falso profeta, né? Fake news espiritual, né? Se é que pode dizer isso.
Mas eu quero te convidar para você se preparar para fazer a viagem para Israel. São 3.390 dólares. 3.390 dólares. E você pode dividir até 18 meses se você entrar em contato agora com a nossa Renova Turismo, nesses telefones que estão sendo postos aí. Se você entrar em contato agora, eu conheço uma irmã que já entrou em contato e conseguiu dividir em 18 vezes. Aí você paga no dólar do dia, né? Quando chega o dia do vencimento, você paga. São 9 dias, só Israel, tudo incluso, passagem aérea, hotéis, os tickets que tem lá que pagar, café da manhã e jantar. Almoço não está incluso, porque cada dia a gente está no local, né? A gente não fica no hotel. Então tá aí uma oportunidade de você conhecer o povo de Israel, a Terra Santa, com o professor Alberto, a gente fazendo uma viagem loco. Para quem não sabe, eu morei em Israel. Então eu tenho, e também a minha formação é História. Sou formado em História pela Universidade de São Paulo. Então eu tenho condições de cooperar com você e eu faço isso com muita alegria. Então se você quiser viajar comigo para Israel, 9 dias é bênção pura. Cada local a gente para, lê a Bíblia, ora, é muito bom. É um curso teológico in loco. E eu quero convidar você para acessar o meu site www.professoralberto.com.br. Acesse também no YouTube EBD-Professor Alberto e compartilha e curta, tá? Vamos compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que a gente disponibiliza com muito carinho toda semana. Lá no meu site também tem essa lição em PowerPoint. Essa lição especificamente são quase 130 slides disponível para você, tá bom? Tanto em PowerPoint como em Word, tá lá para você. Olha que bênção. E se você quer estudar de maneira sistemática e mora em Campinas ou aqui na região metropolitana, entre em contato com a nossa STEADEC. Aqui estão os números. Nós temos curso de teologia básica, temos curso de formação de obreiro, temos curso de missão. É uma bênção. Vamos estudar a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.